dia, meu nome é Luiz Catarino. Vamos dar sequência aqui às nossas aulas da ONRO sobre a caldeira de vapor. Vou dar sequência aqui às nossas aulas, né? Seriam a aula sobre esses pontos aqui, que nós já tínhamos visto, né? Essa caldeira de vapor aqui seria a aula 54, onde a gente estava configurando as analógicas. Na aula anterior, nós já tínhamos visto feito zero span, né, tanto do nível analógico como do de pressão, transdutor de pressão, e sobre o sensor PT100 também, que é um sistema analógico. Todos eles funcionando de 0 a 10 volts, e hoje nós vamos colocar essas memórias, como a gente pode controlar essas memórias dentro da EHM. Mas antes disso, eu peço a todos que se inscrevam no canal, deixem seu like, também o sininho de notificações. Nosso objetivo é familiarizar vocês com a ferramenta aqui da ONRO, né? E também terminarmos essa aula aí da caldeira de vapor. O que eu queria ver com vocês também, né, algumas respostas aqui referente ao nosso curso aqui, né, sobre o programa da ONRO. O que a gente pode... Vou abrir uma nova janela aqui. E tem muitos inscritos perguntando para mim onde que eu consigo esse software, né? Eu estava pesquisando aqui na internet e eu vi um cara aqui vendendo esse curso não, né? Esse software, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá aqui, né? Então tem algumas... Deixa eu ver aqui se eu consigo achar ele. Não, eu vou entrar aqui no Mercado Livre, né? E aí a gente vê aqui, ó. Colocar aqui, né? ONRO 9.7, né? Aí eu coloco aqui software. Tem um cara vendendo, não é caro, né? É a última versão mais atualizada do ONRO, né? Eu vi aqui, ó. Eu tinha salvado o link, mas o link acho que sumiu, né? CX1. Vou colocar aqui CX1, que é melhor. Eu vou colocar um aqui. Software CX1, né? Aí você coloca a versão 9.7. Né? Tem os que põem 9.7.745, mas aqui eu acho que vai dar certo para que a gente consiga aqui ver essa parte aí, né? Vou colocar aqui PLC CX1, né? PLC. Vai dar aqui assim também, né? Espera só um pouquinho, gente. CLT CX1 9.7. Ele estava aqui. Bem. Agora apareceu CLP, né? Aqui, ó. Tem um que é o 4.5, que é a versão aqui, ó. O cara vende aqui a versão 9.5 que eu tenho. R$50, tá vendo? Cobra mais R$7 de frete. Então você tem a licença full e envolve todos dos CX1, tá? Esse é o 9.5. Tem um outro que eu vi com o rapaz, ele é R$75, é a 9.7 aqui, ó, tá vendo? Vem toda o frame, tudo, né? Então aqui dá pra comprar, né? E pode usar, gente, que dá na parte do todos os ele é funcional, tá? Ele funciona, eu já comprei. Ele funciona. Tem esse aqui também, ó. Também é R$50. Bobear é o mesmo cara, só que anuncia 2 vezes. E também tem CLP aqui, gente, ó. Vende vários tipos de CLP, né? Tinha um outro aqui,
Eu não sei se ele está aqui ainda, mas ele é na versão 9.7. Não sei se ele tirou. Eu acredito que... Ah, aqui, ó, achei. R$65, tá vendo? É a 4.60. R$65, mais 7,43 de... Vai dar uns R$73 aqui, ó. Estoque disponível, ele tem 5 unidades, né? CX1. Ele é a versão 9.7, ó. É a mais atualizada, tá? Tem todas as famílias, ó, né? Certinho. Eu vou comprar isso aqui o mês que vem, né? Mas pode comprar que é certeza que vai dar certo, né? Eu comprei o do outro rapaz 9.5, que o nosso é 9.5, né? E eu vou comprar desse cara o 9.6. Mas ele roda, tá, gente? Ele roda em qualquer tipo de... Se você também não tiver o 9.5, mas tiver o 9.1, 9.2, 9.4, 9.6, né? Então ele vai rodar o programa que a gente está fazendo aqui. Então vamos dar sequência aqui na nossa caldeira de vapor, né? Então respondendo aquela pergunta do rapaz. Então aqui, ó, o que a gente precisa fazer? Toda vez que nós vamos fazer a gente precisa controlar a malha, né? Então o que acontece aqui, ó? Temperatura da caldeira. Então a gente tem o 0, né, que seria o menor número de resolução, e o maior valor de resolução. Então tanto da temperatura da caldeira, tanto do de pressão como do nível, né? Porque a gente precisa fazer esses ajustes dentro do nosso software. Então eu preciso fazer os ajustes. Então qual seria o 0? O 0 seria a memória D201 que nós estamos usando aqui, ó, que é o menor valor da resolução da entrada analógica, e o maior valor que seria 6.000, lembrando que 6.000 por causa daqui, né? Então a gente vem aqui, ó, build, né, input, pulsada, não, aqui, ó, aqui, ó. Então a gente tem isso daqui, né? Então a gente escolheu 6.000 aqui. Se vocês escolherem 12.000, será 12.000 dividido por 12.000, né? Então a gente escolheu tudo aqui de 0 a 10. Lembrando que são o CIO 200, 201 e 202 e 203. E para a saída seria o CIO 210 e o CIO 211 para mandar controlar alguma válvula proporcional ou algo que vai controlar de 0 a 10 ou de 4 a 20 e aí vai, né? Tem todas essas tensões aqui, né? De 1 a 5. E aí a gente coloca 6.000 aqui, que é o que está aqui, né? Mas aí pensa que a gente precisa controlar essa rampa, né? Porque ele vai fazer uma curva ali, então precisa assim controlar. Imagina que você coloque lá uma parte nessa sua analógica e dê uma falha, né? Você pega o banho lá, ou pega um sinal que ele está dando, um exemplo aqui no sinal de temperatura, né? Então ele está dando assim, em 0 eu tenho um banho que faz 0, só que em 0 ele está dando 0.5. E aí, quando eu coloco para 150 graus, que é o nosso ponto, né, que é o nosso que a gente bolou, a gente tem uma placa nesse sentido, ele dê 149.4, né? Então ele não dá 0 e 150, mas a gente precisa controlar essa malha como um todo, tá? Então, o que envolve nessa malha? Envolve nessa malha de controle, envolve você fazer o ajuste tanto no sensor PT100, no conversor de PT100 para sinal analógico, seja no nosso caso de 0 a 10 ou de 4 a 20, e também da nossa placa controladora ali, que é uma AD, né? No caso esse CP1H que tem já a analógica embutida, mas se fosse um modular seria uma AD qualquer aí que a gente ia ter que fazer esse ajuste na malha. Então o que a gente faz a maioria das vezes, né? A maioria dos fabricantes, tanto de caldeira de vapor como de autoclave, o que eles fazem? Eles colocam esse 0 e esse span na tela, e aí a gente colocando isso daqui, o que a gente tem que fazer? Nós temos que, no caso aqui do sensor, ó, que seria vamos pôr aqui do sensor primeiro. Então a gente precisa fazer o que? A gente precisa controlar esses valores. Só que se eu colocar ele aqui, eu nunca vou controlar porque ele já está com uma medida física. Então o que eu preciso fazer? O nosso controle vai ser de 0 a 400 graus, seria a unidade de engenharia, tá? A menor e a maior. E a resolução seria de 0 a
6.000, porque a gente colocou lá no setting, né, até 6.000. A gente precisa colocar essa memória, esse valor aqui de 0 lá na nossa IHM. Nós precisamos colocar ela aqui. Então como que eu faço? Então é aqui que entra a nossa parte de colocar memórias retentivas. O que seria uma memória retentiva? É uma memória em que você, independente de você ligar ou desligar a máquina, ela vai ficar gravada dentro do CLP. Logicamente o CLP precisa estar com a bateria, né? Ela precisa estar com a bateria. Se a bateria descarregar, aí você perdeu. Aqui, ó, se você abrir aqui em cima, ó, aqui no CP1H, tem uma bateria aqui de 3 volts, né? Tem uma bateria aqui dentro, de certa tensão, e ele deixa essas memórias retentivas carregadas, elas não perdem o valor. Então se eu colocar numa memória retentiva, né, e colocar lá uma memória retentiva H, que no caso da honra é H, você colocar valor 0 e depois numa outra retentiva colocar valor 6.000, ela sempre vai ficar com esse valor gravado. Se você ligar e desligar a máquina 50.000 vezes, vai ficar lá. Ela só vai apagar quando? Quando a bateria descarregar. Aí quando você desligar a máquina, você vai perder esses valores. Não somente esse, mas todas as memórias H, que seria esse caso aqui, ó, né? Então você imagina que você está aqui, aí você está aqui, ó, nas memórias H, tá vendo? H, né? Então todas essas memórias aqui, independente de quantas você usou, se você tirar a bateria do CLP, você vai perder esse ponto aí. Então o que é certo fazer? Toda vez que você vai trocar essa bateria, você tem que deixar a máquina ligada. Você liga a máquina, aí o seu chefe mandou você trocar a bateria porque fica dando um sinalzinho lá no CLP de bateria fraca, vai dar low battery. Então o que você faz? Com a máquina ligada, você vai lá, tira essa bateria e coloca a bateria nova. Nunca tira essa bateria com a máquina desligada, com o CLP não estando energizado, porque se você tirar, você vai perder todas essas memórias, né, esses valores dessas memórias. Aí você é obrigado a ir lá e colocar cada memória, cada valor em cada memória, né? Então você precisa fazer com a máquina ligada. Você vai tirar essa bateria aqui, né? Só para você ter uma ideia, seria mais ou menos assim, gente, ó, né? Bateria, ó, bateria CLP-CP1H, ó, CLP-CP1H, né? Bateria. Então seria mais ou menos isso, né? Então eu vou aqui nas imagens, então seria essa bateria aqui, tá vendo? Então ela é um BET01, então ela vai ter essa bateria, né, dentro do CLP. Ela fica aqui, ó, tá vendo? Ó, ela fica aqui dentro, né? Não, fica aqui na parte de cima, não é aqui ainda não. É aqui, quer ver? Eu acho que não vai ter essa imagem, pensei que ia ter essa imagem de mostrar a bateria. Aí no dia que eu tiver com o meu aqui e eu sacar ele daqui da minha parte, eu mostro pra vocês. Mas é essa bateriazinha aqui, tá vendo? Então ela vai ficar aqui dentro, aqui, né? E aí você, com o CLP energizado, você abre essa portinha, saca essa velha, que já tá dando um alarme, vai dar um alarme de bateria falha, né? Gasta, e aí você coloca a outra bateria nova, né? E aí você não vai perder esses programas. Então aqui nós precisamos fazer o que, né? Colocar esse rolo. Então imagine que você tenha essa parte aqui, né? Então como é que eu faço isso dentro do meu CLP? Tá vendo aqui, ó? Então você vai ter essas memórias. Então vamos colocar a memória H0 como essa parte aqui, ó. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer a primeira parte. Então o H0 vai ser o nosso menor valor de resolução. Seria o menor valor de resolução. Deixa eu só colocar aqui o tab não, o caps lock menor. Espera um pouquinho, gente. Aqui, né? Caps lock menor valor de resolução. Aí você põe aqui 0, né?
0. E esse 0 seria o que, né? Vamos ver qual que seria o nosso primeiro. Seria o nosso nível do tanque. Seria o nível do tanque. Então o primeiro seria o nível do tanque. Então vamos ver aqui, ó. Menor valor de resolução 0. Nível do tanque. Nível do tanque. Tá? Então é isso aqui. Eu vou pular mais um, que a gente faz de 2 em 2. Aí maior. Aí seria maior, né? Maior valor de resolução. Seria o nosso span. Tá? Span, nível do tanque. Nível do tanque. Tá? Vamos dar mais um. Eu sempre pulo um para não dar conflito, né? Então deixa uma word. Eu sei que ela trabalha com um byte, mas vamos deixar uma word, tá? Aí, ó, H4 seria menor valor de resolução 0, né? 0 seria o nosso que? Nosso transdutor de pressão. Transdutor de pressão, né? Pressão. E o nosso transdutor de pressão. Aí eu dou mais um, nosso maior valor de resolução seria o nosso span, tá? Transdutor de pressão. Transdutor de pressão, né? E aí aqui nosso menor valor de resolução, temperatura, temp 0, né? Primeiro copiar como a gente fez lá, 0, temperatura caldeira. Aí para colocar P, podemos colocar assim, PT1, né? Que é o nosso lá. E o maior valor de resolução seria o nosso span. Seria o nosso span. Aí seria temperatura caldeira. Aí vamos colocar a mesma coisa aqui, tá, gente? PT1, tá? Então seria o nosso maior e nosso menor. Então a gente já fez isso daqui, tá? Aí a gente dá aqui dá um salve, né, no nosso programa. E aí nós vamos ver aqui nas analógicas. Então aqui seria o que, né? No nosso maior valor de menor, né, valor de resolução, eu vou colocar H0. Então eu venho aqui H0. Tá? Aí H0, menor valor de resolução, 0 nível do tanque. Aí aqui eu venho e coloco o que? O nosso H2, né? Que eu sempre pulei uma memória, então eu vou pôr aqui H2, tá? Como a gente deu o salve lá, tá? No maior valor de resolução span nível do tanque, tá? H2. Então esse foi o H0 e o H2. Vamos aqui no transdutor, a mesma coisa. Não vai ser a minha unidade de engenharia, vai ser a minha resolução da menor resolução, né? Então a gente vai colocar o que aqui? Nós vamos colocar H2, H3, H4, né? Então aqui, ó, H4, menor aqui, ó, menor valor H4, menor valor de resolução 0, transdutor de pressão. E aqui vai ser o nosso H6, né? H6, sempre pulando uma memória, tá? Lógico, se o seu projeto for muito grande, se exigir muitas das memórias, aí você vai ter que fazer aí, né, uma jogadinha aí para economizar o máximo de memória. Como o nosso programa não é tão complexo, então não precisa, né? Agora vamos aqui no PT100. Então a nossa resolução da entrada menor resolução vai ser 0, né? Então aqui nós colocamos H8, tá? Então aqui H8, ó, menor
né, valor de resolução 0, temperatura da caldeira. E aqui, nosso maior, tá? Nosso maior. Então vai ser o que? Vai ser o nosso H10. H10. Então vai ser nosso H10, tá? Então vai ser nossas memórias de retenção. Memórias de retenção. Então até aqui já está feito na parte do CLP. Agora nós vamos lá para nossa aula aqui de nossa IHM. Então feito aqui tanto no nosso CLP, tá? Como na nossa IHM já foi feito. Aqui vamos fazer rapidinho, ó. Então da caldeira seria o que, né? Primeiro seria a temperatura, seria o nível aqui, né? Então aqui vai ser o nível. Nível aqui vai ser o que? Vai ser, aqui tá colocado ao contrário. Então a gente colocou primeiro temperatura, transdutor é o segundo e terceiro seria o nível. Só que o nível da caldeira seria a primeira memória aqui, ó, nível do tanque, né? Nível do tanque. Então seria o que? Nosso H0, tá? Então H0. Vamos aqui, ó, H0. Eu venho aqui, escrevo o rolling, né? Rolling aqui, aí H0. Aí dou um OK, é um canal, vai ser um canal, tá? H0. Então dou OK. Aqui vai ser nosso H2, tá? Então aqui, ó, rolling, e aqui vai ser 2. Então eu vou fazer no segundo Word. H2, H4 aqui no nosso 0, então seria H4, holding, H4, Word, né? Então eu dou um OK aqui. Aqui também é a mesma coisa, aqui seria o span, H0, H2, H4, esse aqui seria H6, tá? H6. Então seria aqui H6 e aqui seria na temperatura H8, o span, o 0, né? Então seria aqui H8. H8, dou um Enter, aplico, né? E o nosso span seria H10. H10, tá? H10. Opa, dá um clear aqui, H10, tá? Dou um aplicar, tá? H10. Então pra gente ver aqui os endereços, ó, seria H0, né? H4, H0, H2, isso, né? Isso mesmo. E aqui, ó, H0, H2, H4, H6, né? Tá vendo aqui, ó? Tá aparecendo aqui, gente, ó. H0, H2, H4, H6, H8, H10. Então esses seriam os nossos memórias, né? E depois nós vamos simular na próxima aula como que isso vai ficar. E aí a gente precisa colocar isso, os valores. Aí depois, lógico, quando você iniciar o seu programa, você é obrigado a inserir esses valores. Mas depois que você inseriu, na prática, ali no físico do seu CLP, ele não apaga mais. Só apaga naquela situação que eu disse para vocês. Só apaga se eu tirar a bateria e o CLP não estiver ligado, não estiver energizado. Aí acabou. Aí você é obrigado a inserir de novo os mesmos valores, de 0 a 6.000, 0 a 6.000, 0 a 6.000, né? 0, o valor 0 e spam o valor 6.000, né? Fora isso, você não precisa mais, você só insere uma vez. E logicamente, quando o cara for fazer a calibração, né? Calibrar a malha como um todo, aí ele precisa lá, ele vai pôr um banho lá a 0 graus e vai pôr, no caso do sensor, tá? Tô falando no caso do sensor. Ele vai pôr 0 graus e vai ver lá como é que está o 0. Se ficar lá 0.1, 0.2, ele coloca o valor que ele precisa, tá? Então vai ficar mais ou menos isso. Tá bom, gente? Então eu agradeço aí a atenção, espero que essa aula aqui tenha esclarecido algumas coisas, né? Como fazer o zero span dentro de uma IHM, de uma caldeira de vapor, né? E como isso é importante depois para quando for calibrar, para calibração, para o instrumentista, né? No caso, às vezes, você trabalhando numa empresa, você mesmo sendo mecatrônico, você é obrigado a ajudar o pessoal da calibração, ou mesmo você calibrar, né? Calibrar a malha. Eu já fiz isso centenas de vezes onde eu trabalho, na Nobis, né? Então, às vezes o pessoal está ocupado, aí eu preciso, gente, eu troquei um sensor lá, troquei um transdutor de pressão lá na autoclave ou numa máquina qualquer, e eu preciso que calibra. Ele falou, gente, não tem aqui o pessoal, não tem como você calibrar. Aí eu levava os 2 banhos, fazia lá, calibrava, né, para ajudar o pessoal. Então a gente precisa conhecer um pouco essa área para poder assim
também ajudar. E saber qual é o processo, né, para que tenha lá o certificado de qualificação, que o componente foi... Depois se gera uma tag lá, se gera um certificadinho de que o sistema foi calibrado. Tá bom, gente? Então peço a todos que se inscrevam no canal, deixem seu like, também sininho de notificações, divulguem isso ao maior número de pessoas que vocês conhecem, do tecnólogo. O nosso objetivo é familiarizar vocês com a programação, né? Tanto de ON, como de Siemens, Delta, né? E eu também estou bolando aí, já estou fazendo assim uma de CLP da Siemens do S7 1200, tá? Então eu já estou aí, já tem algumas coisas aí já para fazer aí. Estou fazendo umas videoaulas desde o comecinho, ensinar a fazer a programação, tá bom? E na próxima aula eu vou falar também sobre um curso aí que tem na Mitsubishi, aí eu vou destacar para vocês que eu acabei achando aí, tá bom? Então lembrando sempre, né, a prática faz o mestre. Então sempre aquele ditado, pratiquem bastante para que vocês fiquem bons e assim consigam galgar aí melhores oportunidades, né? Então fiquem com Deus e até a próxima aula. Essa daqui que é da caldeira de vapor.